Oi, voltamos. Deixa eu ver aqui, cara. O meu relógio, eu acho que ele tá um pouco adiantado. No meu já o meu já não é mais terça-feira, já estamos entrando na quarta-feira. Baldaço, baldaço, baldaço. Começou o Na, dia num na Austrália, tumulto. ó, na Austrália o Ramon Dias já está treinando o Internacional. Mas em compensação, né, em alguns outros países, o pessoal ainda tá achando que vai ser o Zubeldia. Começou o dia sendo o Zubeldia e terminou a terça-feira sendo o Ramon Dias. Primeiramente, Baldasso, te agrada o Ramon Dias? Me alivia. Bagé, é assim, o nome do Ramon Dias como possibilidade se dizia inclusive quando o Roger ainda era técnico do Internacional. E eu sempre disse a mesma coisa. Eu não desgosto nem gosto. Eu acho que é um treinador que tem um currículo absurdamente maravilhoso. Ele é uma múmia, ele ganhou título como treinador em tudo que é lugar, na Argentina, ganhou lá nas Arábia, ele é um monstro no que diz respeito ao seu currículo, tá? A grande questão em relação ao Ramon Dias, Bagé, é um momento. Ele tem 66 anos de idade. Não que idade defina alguma coisa, mas até por uma questão de preconceito, talvez, dizem que ele possa ser, neste momento, um técnico ultrapassado. Ele treinou o Olímpia agora, Bagé. 7 jogos. E saiu. Eu tenho muita curiosidade, já botei meus cães farejadores, meus repórteres, para buscar informação do que aconteceu lá no Olímpia, para ele treinar só 7 jogos. Né? Mas, além do currículo, esse é um treinador que tem passagem pelo futebol brasileiro, que tem estofo, tem conhecimento, e me alivia muito, Bagé, por conta da outra possibilidade que estava sendo tratada. Nós estávamos por contratar um maluco que ia fazer uma bagunça no Internacional com todos os riscos do mundo e sem currículo nenhum. Então, diante disso, aquilo que não me entusiasmava, agora me alivia. Ramon Dias, tu sabe, Bagé, que tem. A gente vai buscando informações. Dizem muito por aí que, na verdade, quem treina é o filho dele. Eu acho Emiliano. isso. Eu acho difícil se estabelecer sem ter mais informações sobre isso. Não sei como é que funciona. Não sei, daqui a pouco ele tem um conceito de futebol e o filho dele à beira do campo executa as ideias dele e tal. Eu não sei como é que funciona. O fato é que eu estou aliviado. O fato de ter um técnico de estofo e isso ter evitado, Bagé, que viesse alguém, um aventureiro, né? Um aventureiro me causa um alívio, sim. Eu vou dormir aliviado com o nome de Ramon Dias para ser o técnico do Internacional. Bom, eu nunca acompanhei de perto, né? O Ramon Dias nunca trabalhou aqui no Rio Grande do Sul, mas eu acho que tem muito um pouco de maldade, tá? Essa situação de, é o filho que treina. O Renato passou isso com o Alexandre Mendes, né? Ah, não, quem treina é o Alexandre Mendes. Ah, cara, não dá pra desprezar o trabalho dos caras dessa maneira. O Tite, quem trabalhava era o Matheus Bach ou o Kleber Xavier. Tu pega agora o Ancelotti, também tem o filho dele, né? O David, que agora tá treinando o Botafogo. Eu lembro que o Dorival Júnior no Inter também era o Lucas que treinava. Cara, não é assim, né? Não é assim. Talvez, claro, cara, olha só, vai dar o trabalho de campo ali que eu vou fazer o ajuste final, aquela parte tática. Eu penso assim. Eu acho que ele chega num. Ele, Ramon Dias, claro, aí a bola vai ter que rolar, ele vai ter que comprovar esse dentro de campo, tá? Mas ele chega num ambiente mais propício, mais, entre aspas, ou menos tenso por alguns motivos, tá? Primeiro, ele é muito próximo do D'Alessandro, né? Os dois foram ídolos no River Plate e tudo mais. Isso tem um peso. Hoje pela manhã, ainda quando a gente falava no debate raiz, eu ainda falei isso, olha, Zibeldia, tinha informações paralelas que o D'Alessandro tinha como preferência o Ramon Dias e que o Capa tinha como preferência o Zibeldia, né? E não tem novidade nenhuma aí, porque o Capa parece que gosta dessas coisas mais modernas. Isso também não é de todo errado. Mas o peso do D'Alessandro, por já ser um cara próximo, ele vai trazer um caminho, entre aspas, menos difícil para o próprio Ramon Dias. Né? É um cara experiente, é um cara de tamanho. Acho que os últimos trabalhos dele, ele se caracterizou por pegar a parte gelada do clube, né? De ter que tentar salvar. Mas eu não discordo tanto assim de ti. Eu não acho que o Zibeldia seja apenas um maluco, tá? Eu acho que o Zibeldia tem um pouco mais do que isso. Mas, sem dúvida nenhuma, tá chegando um técnico agora mais tarimbado. Um técnico mais. Inclusive, mais acostumado com o futebol brasileiro, né? Bagé, a gente faz leituras pela experiência que nós temos. A leitura que eu vou fazer aqui agora não é baseada exatamente numa informação, é apenas uma leitura.
por conhecer mais ou menos como funciona o futebol. E sim, até tem algumas informações que foram trazidas pelo João Batista Filho hoje pela manhã. Mas para mim tá claro o que aconteceu. O técnico era o Zubeldia. O Também técnico da acho. direção do Internacional era o Zubeldia. O que causou um alvoroço no grupo de jogadores e no D'Alessandro. O D'Alessandro é o cara que sai mais fortalecido desse processo como um todo. Claro, sem dúvida. D'Alessandro e o grupo de jogadores contrataram o Ramon Dias. O técnico era o Zubeldia. O D'Alessandro pela relação que tem com ele e por entender certamente junto do grupo de jogadores que havia uma possibilidade muito grande de dar problema. Porque o Zubeldia, eu também acho que não é só maluco, ele tem. Eu não acho que a Claro. história que ele tem, que é pequena ainda, o credencie para treinar o Internacional, mas ele tem uma história, ele ganhou título já. Mas o grupo não queria, e o D'Alessandro também não queria. O D'Alessandro venceu uma queda de braços com todo o conselho de gestão do Internacional. O D'Alessandro sai muito fortalecido desse processo, muito fortalecido. E sobre os jogadores não quererem, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o seguinte: que esses caras não jogam nada, não ganharam nada e tal. Tá bem, eles não têm direito de escolher nada, não estão jogando absolutamente nada. Mas tudo que eu não preciso neste momento, Bagé, é um problema. Tudo que eu não preciso neste momento é terminar com o problema que era o trabalho do Roger e trazer outro problema de daqui a pouco haver uma cisânia no grupo, bater de frente com um monte de gente agora, em meio a um campeonato em que o Internacional, com mais uma ou duas derrotas, pode começar a entrar na zona do rebaixamento. Então vem um técnico experiente, um técnico que será respeitado por todos, inclusive pelo D'Alessandro. Ele é o cara que lançou o D'Alessandro como jogador de futebol, e eu acho que tem boa chance de a gente conseguir uma recuperação ainda nesse campeonato brasileiro. Vou repetir e sublinhar mais, até porque tem muita gente que me chama de xenófobo, né? Porque eu dou pau nessa ideia de só se querer treinador estrangeiro. Eu quero um estrangeiro e não me interessa quem tem que ser estrangeiro. E eu fico puto com isso, tá? E eu não queria o Zubeldia. Então, para não dizer que é xenofobia da minha parte, eu estou aprovando, gostando deste estrangeiro Ramon Dias. Eu vi que vocês estão circulando um vídeo, vocês são muito filha da puta, desculpa esse termo agora da manhã. Tu, Lucas Fontes, eles estão circulando um vídeo, eu vou mandar pro Gui aqui pro Gui botar no ar. Eu vou mandar pro Gui botar no ar. Eles Isso. Foi tu que fez esse vídeo? Claro, Coloca ele no ar foi depois. buscar. De um tempo atrás, em que citaram a possibilidade de Ramon Dias treinar um internacional e eu fiquei puto, disse que não. Enfim, as coisas mudam, né? Adiante das possibilidades aventadas neste momento, Ai, cara. eu sinceramente estou bem aliviado, Gui. Eu botei um vídeo em tua homenagem hoje lá também, vocês dando um pau. Tu foi induzido pelo Brito. O Brito assim, ó, Baldasso, mas vem cá, a expectativa do Grêmio com o William. O William não tá fazendo nada. Pô, o William botou o Grenal no bolso. Cara, a internet é maravilhosa por isso. Porque ela vem pra nos contradizer. Porque às vezes a gente esquece, a gente gera tanto conteúdo ao longo do dia, que daqui a pouco tu teve uma opinião lá e ficou, cara. E alguém vai pegar Alguém ela vai e buscar. vai trazer. Alguém vai buscar. Alguém vai buscar. Tu tem isso Mas aí, Gui, pra gente voltar ou não? senão manda aqui, Gui. O Baldasso, mas tem uma coisa, tá? Que aí eu acho que ela termina com uma situação. Primeiro que quando a direção, e foi agora na segunda-feira, quando o Tiger fala, mas a direção diz que não tem pressa. Claro que tinha pressa, só que já disse que não tem pressa, que é para não parecer que tá demorando muito para contratar. Então, de qualquer forma, a resposta é rápida. Porque, por exemplo, eu imagino, a gente tá falando de quarta-feira, ele já vai estar aqui, ele já vai trabalhar no domingo. Isso é Ele bom. já vai com o time no final de semana. Amanhã, a ideia é o Inter anunciar de manhã agora, na manhã dessa quarta-feira, anunciar a contratação e que à tarde ele esteja treinando no Beira-Rio. Se conseguir fazer isso, ele vai ser o técnico à beira do campo no final de semana. E aí é uma resposta rápida para uma definição e fica cada vez mais claro, né, que o Roger não ia ser demitido. E aí é uma crítica que eu faço. Tudo bem, já aconteceu, o Roger foi demitido, já tem um novo técnico contratado. Até o Falcão falou sobre isso no programa do Galvão Bueno ontem na Bandeirantes, que agora já não sei mais qual é o nome, né, porque para onde o Galvão vai muda o nome. Mas ele fala sobre isso. Ele diz, tá, mas vem cá. Então quer dizer que ele não usa o termo deadline, isso é um termo nosso, né, jornalístico. Mas então quer dizer que o prazo final, o jogo-chave era o Grenal? Então quer dizer que se não perdesse o Grenal, se o Alan Patrick converte o pênalti, não caía o Roger? Isso aí. E aí ia se esperar mais um ou dois jogos para daqui a pouco ter... E se não tivesse daqui a pouco alguma pressão, como é que faria dali para frente? Então não tem... Mas, por favor... Convicção, Zé.
Fabiano Baldasso recuperando aí, portanto, a atitude do Baldasso, a reação do Baldasso, ao saber que, há algum tempo atrás, o Internacional estava pensando em contratar já Ramon Dias. Tem um técnico que tá desempregado e já esteve na mira do Barcelos, tá? Só pra te avisar. Que medo. Quem? Ramon Dias. O Inter tentou contratar Deus do céu! O Inter tentou contratar o Ramon Dias ano passado. Meu Deus do céu! Lucas Fontes. Vai tomar no teu cu antes que eu me esqueça, Lucas Fontes. Não sou o que tô falando, é informação. O Inter tentou o Ramon Dias quando foi eliminado pelo América Mineiro ano passado. Mas ele não quis vir. Eu não aguento mais o Inter. Não aguento mais o Inter. É que... Tá aí, Baldasso, claro. Isso vai aí... rodar. Isso vai Vai rodar em tudo que é lugar. Vai rodar para tudo que é lugar. É porque ali, como tá ali o QR Code do Ajuda RS, então isso foi ano passado, então tá se referindo a 23. Cara, eu repito, não é o técnico dos meus sonhos, mas eu tô aliviado. Vamos dar um voto de confiança, cara. Vamos dar um voto de confiança. Ele tem estofo, pelo menos tem história. Vamos embora. Nós temos que ter alguma coisa diferente. Não bagunça. Não gente chutando porta de vestiário e brigando com todo mundo neste momento, que eu acho que esse não é o momento para isso. Vamos acreditar, cara. Tem histórico, tem estofo. Então, eu sei que nesse momento, quando tu precisa contratar um treinador, né? E com o medo ali daqui a pouco de ficar na zona da confusão, tu não vai também fazer cálculo, né? Porque é muito mais caro do que qualquer coisa, tu correr o risco de um rebaixamento. Mas ele normalmente é uma comissão cara, né? Porque é o salário dele e do Emiliano, né? Porque ali não falam é simplesmente em 1.800. Falam em 1.800 a comissão toda. Que é hoje. Hoje a gente já não tem tão... Nós não temos mais poucos técnicos ganhando isso. Né? Teve um tempo atrás que, claro, a gente vai lá. Abel Ferreira é um cara lá de 3 milhões. Renato Portaluppi é um cara lá de quase 2 milhões. Aí tu pega o Felipe Luiz, não é um cara barato. O Mano Menezes hoje também não é barato. E por aí vai. O Dorival Júnior também é um treinador caro. Tu vai botando no papel, eu não sei se o Vojvoda assumiu o Santos também lá por um pastel e um copo de suco. Né? Então, já tem... Eu acho que meio que banalizou-se no futebol brasileiro, né? Pô, tu imagina tu pagar quase 2 milhões numa comissão técnica. Mas é o custo de tu chegar no momento que tu vai atrás do treinador, e aí é muito mais o treinador fazendo exigência do que qualquer outra coisa, né? Tu meio que fica embretado. Não, eu também acho. É um treinador convencional no que diz respeito ao esquema, joga num 4-4-2, valoriza muito o trabalho dos laterais, chegando ali de fundo, trabalhando em diagonal também. Não sei o que ele pode mexer no time até o sábado, o jogo contra o Juventude lá em Caxias, mas já pode começar a colocar o dedo dele em algumas coisas. E é o início de um novo trabalho. E Bagé, o presidente Barcelos começa a dar as suas últimas cartadas. Ele está contratando. Baldasso, mas falta tanto tempo, falta 1 ano e 3 meses para o Barcelos indo como presidente. Ele está contratando um treinador até o final de 2026, que pode até não ficar, mas é um treinador que ele está contratando até o final da sua gestão. Então, daqui a pouco vai ter a fotografia nova do grupo para 2026. Eu acho que a contratação do Ramon Dias abre um processo de últimas cartadas da gestão Alessandro Barcelos. Agora, pelo lado do Grêmio, hoje foi um dia foi uma tarde, dá para dizer assim, que teve notícias ruins para o contexto do jogo do Grêmio nesta quarta-feira, 7h30 da noite contra o Botafogo. O Botafogo tem uma série de desfalques, sem dúvida nenhuma, mas o Grêmio que já não tem o Arthur suspenso, o Grêmio que já não tem, não tinha já o Carlos Vinícius, que inicialmente se noticiou que pela manhã teria o Carlos Vinícius 2 semanas fora dos trabalhos, fora dos jogos. Isso daria 4 jogos em 2 semanas, para que ele fizesse um trabalho intensivo de recuperação física, mas no que diz respeito à fisioterapia. Ele sentiu o peso da carga física e ele teria saído do Grenal porque sentiu uma fisgada, mas que isso não era lesão. No início da tarde, ele foi submetido a um exame de imagem e esse exame... foi diagnosticado nesse exame, encontraram um edema. E aí muda toda a história. Então, é uma lesão, ele faz agora um tratamento e ele vai ficar pelo menos um mês e meio fora. Só que tem mais Deixa eu só abrir um parênteses.
Tu sabe que a gente olha, tu olha o jogo do Inter, eu olho o jogo do Grêmio. Evidentemente que quando eu vejo o jogo do Grêmio, eu olho o jogo, analiso e tal, mas talvez a gente não dê a atenção completa como a gente dá para os nossos times quando eles estão jogando. Mas no Grenal a gente se obriga a olhar com mais atenção tudo que está acontecendo. Que jogador bom esse centroavante de vocês, cara. Ele é bom jogador. Que bom jogador, centroavante que joga bem por cima, joga bem por baixo, com presença física, Aí colocação. que Eu me tá. impressionei com esse Carlos Vinícius aí, cara. Eu gosto muito do centroavante, que é o centroavante que incomoda o zagueiro. Ele incomoda o zagueiro o tempo inteiro. Cara, ele incomoda, ele vai pra cima, ele não deixa que o teu sistema defensivo fique tranquilo. Tu não consegue sair de dentro da área porque ele tá sempre postado ali pra fazer um pivô. Outra, ele chuta com a cabeça, né? Surreal. O primeiro gol é um chute de cabeça, né? Mas, então, ele tá fora por esse período, provavelmente de 1 a 2 meses. Só que daí surge uma coisa surreal, né? Aí sentiu também uma fadiga excessiva e vai ser preservado contra o Botafogo, mas jogará contra o Vitória no domingo, 11 da manhã, na Arena, o Cuejar. E aí é natural, o Cuejar vinha sem jogar, daqui a pouco ele conseguiu o melhor preparo físico, ele faz, se não me engano, 4 jogos na sequência, e aí naturalmente ele consegue essa tão sonhada sequência, só que por outro lado ele acabou cansando. Então ele está sendo preservado, ele não tem lesão. Só que daí o João Pedro, lateral direito, começou a sentir uma dor no ombro direito. Do nada, ele tá voltando de longa parada, né? Aí o João Pedro começa a sentir uma dor no ombro direito, comunica isso para os médicos, levam ele para um exame de imagem e é diagnosticada uma trombose venosa. Ele tem um pequeno bloqueio numa veia na altura do ombro direito, e isso é meio raro de acontecer em jogadores. Geralmente o processo da trombose, que é como se fosse um coágulo, né? Que ele acaba ali bloqueando, entupindo, entre aspas, uma parte da veia. Geralmente é em membros inferiores, é em pernas. Ele teve no ombro. Ele vai ser submetido a um cateterismo e é um procedimento considerado até fácil, né? Rápido, simples. Porém, ele precisa fazer um acompanhamento ao longo do tempo com uma medicação de anticoagulantes. Por que eu, na prática médica, assim, eu estava conversando hoje com pelo menos 2 médicos à tarde sobre isso. Eles precisam fazer um acompanhamento para ver se não vai formar um outro coágulo. E como a gente está falando de parte superior do corpo, corre um pequeno risco que eles precisam observar para que esse coágulo não possa deslocar para pulmão ou para coração. Então é muito mais sério do que parece. E aí, nesse período que ele precisa fazer um regramento maior, ele precisa fazer um tratamento com medicamento que cairia no antidoping. Então, moral da história, o Bright White já estava fora da temporada, centroavante titular. Aí chega o Carlos Vinícius para disputar a posição. Agora tem uma lesão, que pode ficar de 1 a 2 meses fora. E o João Pedro, que é uma opção pro Marcos Rocha, e que estava também longo tempo sem jogar no Palmeiras, já é mais velhinho e daqui a pouco vai sentir o peso também. O João Pedro tem esse problema e, em função desse tratamento, ele já não joga mais essa temporada. Então, quer dizer, de uma hora para outra, assim, lotou o departamento médico e com casos de jogadores que não atuam mais esse ano. No momento em que o Grêmio está por confirmar uma recuperação, né? Buscar alguma estabilidade positiva que o Grêmio não teve na temporada. O Mano Menezes dá indícios disso. Eu acho que demorou bastante, mas o Mano Menezes tem o trabalho crescendo. Mas aí, com todos esses problemas, né? Aí a análise fica prejudicada, né? Fica prejudicada. Agora tem uma coisa, sabe, que a gente quase não falou em função da correria do Grenal, até porque depois teve a notícia lá do Marcelo Marques desistindo, tomou conta de todo o noticiário. O Mano Menezes, ele tem uma importância muito grande no Clássico Grenal, e ele lembrou muito isso. Eu sei o que vocês fariam comigo amanhã se eu perdesse, começando um Grenal com o Edenilson e com o Pavão. Só que o Mano, ele tá conseguindo tirar um pouco desse grupo de jogadores uma coisa que aconteceu no Grenal. O Grêmio jogou bem pela primeira vez. Eu sei que tem a ver com o Arthur, que tem a ver com o Cuejar, que tem a ver com o William, que é mago, joga muita bola. Mas o Mano, ele tá conseguindo fazer com que esses caras tenham força mental. O Grêmio no Grenal, mesmo na adversidade, com um árbitro errando, e a gente não vai nem entrar na discussão se para mim foi, se para ti não foi. Eu digo que pro jogador dentro de campo, o árbitro errou. O
O jogador não. E aí teve o episódio do Noriega chorando porque estava se sentindo ali daqui a pouco culpado pelos pênaltis. Só que tem uma situação, Baldasso, que no outro momento o Grêmio desabaria. E o Grêmio não desabou. O Grêmio sai 2 vezes atrás do placar, o Grêmio consegue virar o jogo, sabe? É uma coisa que não se via recentemente no Grêmio. E no Grenal, que é um jogo grande, aconteceu. Nós falamos umas 300 vezes nessa temporada que o Grêmio tinha perdido a sua identidade. Que o Grêmio tinha perdido a identidade lá na era do Quinteiros e que isso não estava sendo recuperado pelo Mano Menezes, na forma do Grêmio se portar. E aí, nem falando especificamente de futebol, questões técnicas e táticas, o Grêmio tinha perdido a identidade. Eu acho que este Grenal, eu vi o meu rival. Eu vi o meu rival que eu conheço nesse Grenal. O Grêmio que jogou o Grenal, o Grêmio saiu perdendo, né? O Grêmio considera que houve erros de arbitragem, soube superar isso com maturidade dentro do jogo, soube se aproveitar com naturalidade dos problemas do Internacional. O Grêmio foi Grêmio nesse Grenal. Eu acho que vocês conseguiram recuperar uma coisa importante que estava perdida até então na temporada. A gente sabe que a dupla Grenal nessa temporada, Baldasso, também são altos e baixos o tempo inteiro, né? Então, ao mesmo tempo que daqui a pouco tu faz uma sequência e tu acredita que possa dar certo, daqui a pouco acaba dando errado. Que o Grenal, ele tem um peso diferente, né? Quando tu consegue sobressair da forma que o Grêmio conseguiu fazer, contra o Flamengo, por exemplo, poxa, todo mundo achou que o Grêmio ia tomar uma sumanta. E tu empatar com o Flamengo, eu vou lá para sobreviver. Agora, tu ganhar um Grenal dentro da casa do adversário e da forma que jogou, só que daí, pro outro lado, tem uma série de desfalques agora. Né? Volta o Kahneman, mas daí não tem o Arthur, aí não tem o Cuejar, aí não tem o Carlos Vinícius, aí não tem outro centroavante, vai jogar o André Henrique. Ou seja, o Mano também tem um problemão para resolver no jogo contra o Botafogo. Nós temos uma realidade no Internacional dos últimos anos, que é o Inter trocar de treinador no segundo semestre e encaminhar uma boa campanha. Brincam que o Inter é o time da primavera, que só joga na primavera. Começou ontem, né, a primavera. Começou ontem a primavera. A questão é, Bagé, que este ano é um pouco diferente dos outros, porque neste ano demorou para se trocar o treinador. Quer dizer, nos outros também tinha demorado. Com o Mano demorou, com o Cudê demorou, mas neste ano foi mais tardio. Porque eu torço muito para que o Ramon Dias chegue, treine amanhã de tarde, implemente seu trabalho e que tenhamos no sábado um Inter diferente. Mas a tendência não é essa. A tendência é precisar de um pouco mais de tempo para as coisas acontecerem. Porque ele vai ter que partir do zero. O Inter é uma bagunça, é um time animicamente frágil e eu tenho medo, cara. Eu tenho medo, porque o jogo contra o Juventude em Caxias do Sul, numa normalidade como o Inter tá, o Juventude vai ganhar o jogo. Dentro de uma normalidade, que eu espero que não esteja dentro da atual normalidade do Internacional. E o Inter tem uma sequência importante depois, difícil. Inter tem jogo contra o Botafogo, tem jogo contra o Corinthians. Eu estou preocupado. Por isso a pressa de fechar esse treinador, e aí um elogio à direção, né? É difícil imaginar que essa direção mereça elogio de alguma coisa, mas agiram rápido. Se eu demitir um técnico no domingo de noite e na quarta-feira eu já tenho um técnico treinando no Beira-Rio, que eu espero que aconteça no dia de hoje que está começando, agiu rápido, menos mal. Só que, sabe que eu lembro do trabalho, claro, eu acho que talvez não sirva exatamente como um comparativo, tá? Porque são grupos de jogadores diferentes. Mas a passagem do Ramon Dias, digamos que os últimos jogos dele no Corinthians e no Vasco eram jogos, claro, no Vasco numa situação bem mais complicada, né? E ele livra do rebaixamento, mas eram jogos que ele fazia o básico. Tipo, cara, eu vou especular, fiz 1-0, fecho o cadeado. Eu vou dizer assim, eu não sei se isso pode ser modificado aqui, porque ele não vai chegar também trocando garrafa, porque primeiro ele vai ter que conhecer o que ele pode contar. Ele não vai chegar no domingo, por exemplo, contra o Juventude e propor jogo pro Juventude. Ele vai tentar esperar de alguma maneira, ele tá conhecendo os jogadores. Mas eu vejo nele, tá? Eu não estou definindo ele como um retranqueiro, mas entre ele e o Zibeldia, eu acho que a principal diferença era essa. Bom, um era mais louco, o outro é mais centrado. Mas um era mais ofensivo e o outro mais conservador. E o mais conservador é o Ramon Dias. Que acho que também seja natural por ele pegar os clubes nesse momento mais complicado. Eu concordo contigo. A única coisa que a gente precisava tentar descobrir, e eu acho até que vai se perguntar para ele, mas talvez a resposta dele não seja totalmente a verdade, é o porquê que eles ficaram só 7 jogos no Olímpia. Eu quero muito saber disso. Amanhã a gente vai ter que ter uma explicação a respeito disso através da reportagem aí. Cara, não só pelo fato
de que ele está chegando e deva sim ter resguardos defensivos e se preocupar com isso contra o Juventude, é o principal problema do Inter, né? O Inter tem um monte de problema no time inteiro. Mas eu acho que chegar e arrumar um sistema defensivo é a primeira coisa que tem que se fazer. O Internacional toma gol de todas as formas. O Inter é vazado pelos lados do campo, em cima dos laterais, para todos os times, de todas as formas. Botou bola na área do Internacional, sempre vai ter o cabeceio, pode acertar ou errar, mas sempre vai ter o cabeceio do adversário. Então é um puta desafio, cara. O Roger tem uma dificuldade na carreira dele, né, Bagé? Com sistemas defensivos, especialmente em bola aérea. Ele tem aquela coisa absurda, né, que ele adora, que ele nunca abandonou, ele só ferra com ele, ele nunca abandonou, que é a tal da marcação por zona dentro da área quando vem uma bola por cima. Isso ferrou com o Roger no Grêmio lá atrás, isso ferra com o Roger no Inter, foi a mesma coisa. Bom, o Grenal foi um desenho disso aí, né? É que tu pega assim, se a gente dá uma olhada nos melhores trabalhos do Roger, inclusive, cara, a menos que eu esteja equivocado, o Roger não fecha 2 anos, cara, de trabalhos em lugar nenhum. Tá, eu sei que 2 O Roger disse que a média de tempo dele num clube é de 8 meses. É a média de tempo dele no clube. Outro dia até o Cristiano Oliveira estava me dizendo no Futebol Alegria do Grêmio o seguinte, que se ele não tem clubes que ele não começou a temporada, chegou lá, por exemplo, com o trabalho andando, e não terminou a temporada. Ou ele termina uma temporada, inicia outra, mas já não consegue fechar. E aí que tá, é como se fosse um trabalho que ele chega, arruma a casa, mas depois ele tem naturalmente lá uma fadiga dos metais. E para ele ser tirado agora, claro, a gente não sabe, daqui a pouco eu não sei, talvez tu tenha essa informação, como é que surgiu a conversa dele, do tal comum acordo para a saída, né? Se foi algo que ele chegou e disse, cara, beleza, não tenho mais o que tirar, façam o que vocês quiserem. Eu não tenho essa informação. Mas convenhamos, tinha tempo ainda de recuperar. O que eu acho que é o grande problema e que fez que ele fosse demitido, e por isso que o Inter vai buscar outro treinador, é que aparentemente o próprio Roger fazia questão de se agarrar nas mesmas soluções. E tem uma coisa estranha no Grenal que acontece, todo mundo pediu o Luiz Otávio. Aí quando a vaca já tá atolada até o gogó, aí entrou o Luiz Otávio no Grenal. Ele bota o Luiz Otávio na fogueira e bota o Oscar Romero, que nem concentrava até 2 jogos atrás. Não, dali não saía mais nada. Daí não saía mais nada. Só que fica um legado, Bagé. Fica um legado. Claro que sempre que o treinador é demitido é porque as coisas não estão bem. Mas no caso do Inter é um pouco mais grave que isso, cara. No caso do Inter é um pouco mais grave que isso. A última boa partida do Inter de verdade foi contra o Bahia, lá em maio. Junho, julho, agosto, faz 4 meses que o Inter não joga bem, Bagé. Então não temos nada em lugar nenhum do time. O legado pro Ramon Dias é terrível. É que o Ramon Dias, por mais... É porque tem uma coisa, né, Bodassi? A gente sabe melhor que isso e tu vai passar muito isso, porque tu é uma referência que quando elogia vai ter repercussão, mas quando critica a repercussão é muito mais forte. Que é o imediatismo que ele chega e ele precisa ter. Porque ninguém troca treinador, e eu sempre critico muito no Mano isso. O Mano dá muita justificativa, como se ele precisasse de tempo de contratação. Não, mano. Foi tirado o Quinteiros e tu veio justamente para que tu recuperasse com aquelas mesmas peças que o Quinteiros tinha. E tu trouxe, agregou qualidade e mesmo assim demorou para andar. Andou agora no Grenal. E eu acho que ele vai passar por isso. Ele não vai ter qualidade agregada. Não tem como contratar agora. Ele precisa melhorar com aquilo que tem ali no Beira-Rio. Ele vai ter que sobreviver ao restante de 2025. Vai ter que sobreviver com todas as dificuldades que vão ser impostas. Porque depois vai começar uma temporada, vai trabalhar junto com a direção por contratações, não sei o que o Inter vai fazer. Mas ele tem um puta desafio nesse momento. Eu tô pegando quantas rodadas faltam para terminar o Brasileiro? 13 deve faltar? 13, 12 rodadas? Por aí. Por aí. Ele vai pegar um time faltando um punhadinho de jogos para terminar a temporada, ainda com riscos importantes e tendo que partir do zero em toda a questão de organização de time. É um puta desafio pro cara. É um puta desafio. Se ele conseguir terminar o ano bem, eu acho que ele ganha um estofo importante para começar a próxima temporada, né? E tem que dar certo, cara. Porra, o Inter troca de treinador todo ano, cara. Todo ano é a mesma coisa. Eu não aguento mais isso, que a gente tenha um 2026 de alguma estabilidade, cara, porque é um troço muito triste o que acontece. É surreal, né? Porque por mais que tu tente entender e por mais que seja merecedor das críticas o presidente Barcelos, cara, é muita troca, velho.
É muita troca de treinador, cara. Sabe, é impossível que tu possa estabelecer projetos, se debruçar lá nos planejamentos e que dê tão errado, cara. E, poxa, nós tivemos aí nas últimas 2 janelas, pô, desembarcou muito o jogador no Beira-Rio. Mudou muito o elenco se tu pegar o último ano. Ah, que pena. Já acabou. Cara, não deu nem tempo de ler o superchat de novo. Não de novo, deu, a gente não deu cara. atenção na sua audiência. A gente Tem que tem arrumar um espaço para isso. A gente tem esse respeito aí por todo mundo que nos acompanha e fazer ao vivo, sempre estamos ao vivo aqui, sem dúvida nenhuma, estamos ao vivo. É live, né? Live é live, né? Live é ao vivo, só para avisar. Beijo, tchau. Tchau.